Olá pessoal do segundo ano, aqui é o professor Tiago Souza para dar prosseguimento às nossas aulas de matemática. Desculpa aí o fundo musical de chuva, Goianápolis está chorando. Bom, que bom ter vocês aqui. Aqui a gente vai enfatizar a trigonometria e com tom de revisão. Se você for saudosista, né, e quiser lembrar da ensino fundamental, um pouquinho dele, tá? Vai ser importante, porque esses fundamentos aqui vão valer para aquilo que a gente vai precisar ir para frente nesse ano e, por que não dizer, até no terceiro ano também, tá? Importantíssimo. Bom, essa aula, junto com o livro didático, e à disposição de vocês para crescimento, conhecimento. Bom, trigonometria é uma palavra grega, né? Ela faz menção a metria, seria a medida, e trigonon, faz menção ao triângulo. Então nós vamos sempre ter o triângulo como referência para aquilo que nós chamamos de razões trigonométricas, tá bem? A primeira razão trigonométrica que nós vamos ver aqui é a tangente. Ó, o que viria a ser tangente? Bom, aqui é teoria pura, porque nós vamos representar tangente ou por essa simbologia TG, ou de repente tan. Tudo bem? Tangente é uma razão que nós podemos expressar assim: é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Muito bem. Isso aqui é a tangente de um ângulo, né? Deixa eu especificar muito direitinho. Tangente de um ângulo θ aí qualquer. Muito bem. O que seria cateto, primeiramente? Bora lembrar lá do primeiro ano que nós temos num triângulo um triângulo retângulo, tá? Todas essas razões trigonométricas vão valer para o triângulo retângulo só. Se você tem um triângulo, um dos lados vai ser a hipotenusa, é o maior lado. A hipotenusa sempre é o maior lado e está oposto ao ângulo de 90. Aqui no caso, está aqui a hipotenusa, né? Essa é a hipotenusa. Cateto oposto, pelo próprio nome, é justamente o que está do outro lado. E do lado do ângulo, o lado oposto ao ângulo. E adjacente faz a ideia de vizinho. Então é um lado do triângulo, um cateto, que está colado ao ângulo. Bora então calcular essas tangentes, pensando aqui em calcular cuidado, tá? Esse aqui já é a nossa fórmula, vamos dizer assim, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Calcula para mim, Thiago, a tangente de beta, do ângulo beta. Muito bem. Quem que seria o cateto oposto ao beta? É 11, tá vendo aqui? Ele está oposto ao beta. E sobre o cateto adjacente. Adjacente é colado, vizinho. Bom, tá aqui, olha, o vizinho dele. Tá colado. Então, 11 nonos. Esse aqui é o valor de tangente de beta, tá? Deixa eu passar esse indivíduo para cá. De repente até posicioná-lo melhor. Tá, muito bem. E esse aqui, bora colocar para cá. Calcula para mim, Tiago, a tangente de C, do ângulo C. É verdade, aquilo ali não é um beta, aquilo ali é B. Esse chapeuzinho é para dizer que é ângulo. Beleza. Cateto oposto ao ângulo C é 9. E o cateto oposto, cateto adjacente a C é 11. Viu só? Deu o inverso. Mas essa aqui é a ideia de tangente, tá bem? Espero que não seja difícil.
Seguindo a nossa ideia aqui, nós temos outras duas razões trigonométricas, que no caso são as duas últimas de hoje, que viria a ser seno e cosseno. Seno, a gente calcula assim, olha, seno de um ângulo θ, ele é o cateto oposto, de novo, Thiago, mas só que agora é sobre a hipotenusa. Muito bem. E, fechando a nossa ideia aqui dessa revisão, qual seria o cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então aqui nós guardamos as nossas últimas razões trigonométricas. Bora se divertir aqui, calcular esses cossenos e senos. Beleza, seno de P, seno do ângulo P, cateto oposto, dá para perceber que o cateto oposto ele é 5, sobre a hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado, aquele que está oposto ao ângulo de 90. Então, 5/13. Seria esse o seno de P. E o seno do ângulo R? Bora lá. Cateto oposto. Oposto ao ângulo R é 12. E hipotenusa. Hipotenusa é aquele que está oposto ao ângulo de 90. Então esse foi o seno do ângulo R. Tranquilo, Thiago. Seno já entendi. E cosseno? Cosseno, bora começar pelo ângulo P. No ângulo P, qual é o cateto adjacente? Bom, o coladinho nele é 12, olha aqui, ó. Hipotenusa a gente já está percebendo que é 13. E o cosseno de R? Cosseno do ângulo R. Cateto adjacente. Bom, adjacente ao ângulo R é o 5 sobre a hipotenusa. Tá vendo uma relação interessante aqui, ó? Esse daqui são equivalentes, ó. O que é o cosseno de um vai ser o seno do outro, do seu complementar, porque normalmente esses dois ângulos, eles vão formar 90 graus, tá? Mas isso aí, à medida que você for resolvendo mais exercícios, você vai percebendo. Temos alguns ângulos notáveis, revisãozinha boa, hein? Que são os ângulos de 30, 40 e 60. E aqui nós vamos ver como é que funciona essas razões trigonométricas, seno e cosseno. Bom, para essas duas primeiras linhas dessa tabela, eu tenho um artifício. Espero que você lembre disso. Você faz o quê? Escreve 1, 2, 3 e lá embaixo escreve 3, 2, 1. Aí você tira a raiz de tudo. Bom, raiz de 1 é 1, raiz de 2 já está aqui, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, 1. E depois divide tudo por 2. Se você procurar na internet, você acha até a musiquinha. Eu não vou cantar aqui para vocês não, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz em tudo e depois divide por 2. E você monta essa tabelinha com os ângulos notáveis de seno e cosseno. E a tangente, Thiago? A tangente é só você pegar o seno e dividir pelo cosseno. Tanto que aqui no 45 está bem explícito, né? Se você dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, vai dar 1. Aqui, olha, o de 60. Se você dividir raiz de 3 sobre 2 por 1 sobre 2, esse 2 corta com esse 2, vai ficar só o raiz de 3. Muito bem? Não esqueça, esses aqui são valores que você precisa saber. Tá bem? E os números que são complicados? Bom, nós temos o que nós chamamos de tabela trigonométrica. Olha aqui, para todos os ângulos, ó, nós temos um valor de seno, que no caso eles vão estar decimais aqui aproximado, tá? De cosseno e de tangente. Olha um conhecido nosso aqui. Beleza, olha o que tem aqui, ó, que é fácil de ver. O valor de seno de 30 é meio, que também é o cosseno de 60, meio. Quer ver como ele está lá? Olha, de 60 o cosseno é meio e o seno de 30, seno de 30 é meio, tá? Mas aqui nós temos os valores de todos os ângulos, ó aqui,
1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, e vai embora até 180, até 360, perdão. Não, na verdade até 90, que depois começa a repetir e só mudar de sinal. Bora ver como é que isso funciona? Com exemplos aqui, ó. Com base na figura, determine o seno de A, cosseno de A, tangente de A, seno de B, seno de C, cosseno de C, tangente de C. Muito bem, tá muito exigente pro meu gosto. Bora lá. Seno de A. Seno de A é cateto oposto sobre hipotenusa. E chuva boa. Cateto oposto ao A, ó, quem é? 15. E a hipotenusa? Ai, 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 agora me enrolou, Thiago, não tem o valor ali. Calma, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, se isso aqui é hipotenusa, eu posso calcular por teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. 8 ao quadrado dá 64, 15 ao quadrado dá 225. Aqui, 9, 289. Então eu passo agora em forma de raiz, 289, e isso vai dar 17. Muito bom. Coloca lá o 17 no lugar do x. Então nossa hipotenusa é 17. Então seno de A, 15 dividido por 17 de cabeça aqui, dá 0,8823. Tá? Ó, eu já calculei o seno de A, é isso que ele queria, tá? Mas eu tô falando isso aqui, sabe por quê? Bora tentar achar o seno sendo 0,88 para ver que ângulo é esse. 0,88, 0,88, 0,88295, é isso? 8823. 8823. Tá aqui um bem próximo. Ó, 0,88295. Então, esse ângulo é de 62 graus. Olha só que interessante, né? 62 graus esse ângulo A. Deu para perceber como funciona? Muito bom, né? Bom, aqui você pode se divertir fazendo o cosseno também. Já fiz isso lá em cima. Tangente. Mas aqui eu quis só para você perceber como eu posso fazer a equivalência lá na tabela trigonométrica. Bora ver uns exercícios aqui bem interessantes. Para combater o